Jesus ante Pôncio Pilatos. A fim de demonstrarmos que o próprio Jesus sabia que ao baixar à terra, a violência moral da sua doutrina reformadora resultaria na violência material de exigirem o holocausto, o sacrifício da sua vida, passamos a transcrever o relato do mentor Ramatiz, descrevendo a cena do memorável encontro de Jesus com o procônsul Pôncio Pilatos, em que há aspectos de feição imprevista e impressionante. O pretório romano funcionava no antigo palácio de Herodes, contíguo à Torre Antônia, onde permaneciam também 2 legiões romanas, sob o comando de Quinto Cornélio, o centurião de confiança do procônsul. Ficava perto do templo e distava algumas quadras da casa do sumo sacerdote, pois todos os edifícios principais ficavam na cidade alta. Seguindo o velho costume romano, Pôncio Pilatos iniciava sua audiência habitualmente às 9 horas da manhã, enquanto os seus assessores civis e o juízo comum, de poderes para resoluções e sentenças sumárias que apenas lhe pediam a confirmação, funcionavam na antessala que se abria para o terraço ou plataforma, onde era costume dar-se conhecimento ao povo dos editos de César. Jesus foi introduzido nessa antessala sob a custódia de 10 esbirros do Sinédrio, enquanto era comunicado a Pilatos que se tratava de um prisioneiro já condenado pelo tribunal sagrado e sob recomendação particular do sumo sacerdote para imediato interrogatório. O procurador de Roma surpreendeu-se ao ver um homem bastante pálido, febril e abatido por visíveis sofrimentos. Quando as provas e os testemunhos em seu poder o acusavam de perigoso facínora e obstinado rebelde. Esperava defrontar-se com um homem hirsuto, brutal, destemido e cínico, em vez de uma criatura humilhada, de aspecto delicado e cambaleante de fraqueza, como se mostrava Jesus de Nazaré. Pôncio Pilatos dirigiu-se ao beleguim-chefe do Sinédrio, que conduzira Jesus até a plataforma do pretório, o qual fazia o papel de relator e, ao mesmo tempo, de promotor, habilmente instruído por Anã e Caifás. Então Pilatos indagou: que se julgou deste homem pelo Sinédrio? O agente religioso entregou-lhe a peça acusatória, informando sem esconder sua arrogância. Jesus de Nazaré, Rabino Galileu, foi considerado culpado por unanimidade da pequena corte de juízes do Sinédrio, mas não possui um só testemunho a seu favor, o que o impede de justificar o recurso de apelação. Também não pôde ser discutido pelo Grande Conselho, em face de sua condenação de culpa, ter sido por votação unânime. Pilatos leu a peça acusatória que dizia: Jesus de Nazaré, Rabino Galileu, sedutor, inimigo da lei, falso rei de Israel, herético, filho de Deus, Messias impostor, explorador de viúvas e órfãos, fascinador de donzelas, agitador e depredador do templo, profanador de oblatas e inimigo das devoções. Assim julgado por esta corte em juízo de emergência e por unanimidade. Qual foi a sentença exarada pelo tribunal sagrado? Indagou Pilatos, embora desde o dia anterior já estivesse a par de todas as acusações contra Jesus, inclusive
quanto à delação de Judas, que realmente o convencera das intenções subversivas do movimento cristão. O agente de Caifás redarguiu-lhe: mas Jesus de Nazaré não feriu apenas o poder divino, ele comprometeu a ordem pública. Já foi julgado pelo direito sagrado, que está acima das competições humanas. Mas agora encontra-se perante o juízo representativo do imperador Tibério, que o julgará como crime civil de lesa pátria e subversão. Jesus de Nazaré, desmoralizador do direito sagrado, será lapidado como ímpio e profanador ou considerado rebelde à ordem pública? Sofrerá o suplício da cruz, dado pela sentença do íclito representante do imperador Tibério? Pôncio Pilatos recuou no espaldar da poltrona, os lábios entreabertos e pasmado de tanta audácia. Estava habituado ao cinismo e à petulância dos hebreus, porém, jamais tolerava que se imiscuíssem em seus negócios e nas suas obrigações públicas. Pilatos, então, em vez de inquirir Jesus na antessala do pretório ante os juízes, mandou conduzi-lo ao seu aposento de trabalho. E ante a fraqueza e o estado aflitivo do rabino Galileu, mandou sentá-lo. Que fizeste, Galileu, para ateares a ira dos juízes do Sinédrio e atraíres tantos testemunhos de sedição, que me obrigou a crucificar-te? Indagou Pilatos, com certa afabilidade na secura da voz. Jesus ergueu os olhos para o procônsul, algo surpreso do tratamento mais ameno daquele rígido romano, e volveu-lhe um olhar de gratidão. Fala, Galileu, ordenou autoritário e impaciente. Por que violaste a ordem pública? Jesus, cortesmente e em palavras repassadas de ternura, mas de implacável decisão, respondeu a Pilatos, que o fitava, sentindo-se impelido por um sentimento de simpatia. Nada tenho a defender-me das acusações dos homens, pois eu cumpro a vontade de meu Pai, que está nos céus. A morte será para mim a coroa de glórias e a salvação de minha obra para a redenção dos homens. Pilatos franziu a testa, profundamente surpreendido, e movido por um impulso sincero, advertiu: mas eu posso salvar-te a vida, se isso me aprouver. Que pretendes, enfim? Jesus respondeu: recusar a vida que me ofereces, pois isso seria deserção e covardia. Só a minha morte não desmentirá aquilo que o Senhor transmitiu por mim aos homens. Levantou-se o procônsul e pôs-se a caminhar, movido pelos mais estranhos pensamentos. Novamente fitou Jesus, com um olhar em que transparecia um certo despeito, e indagou: como te atreves a recusar meu indulto? Não intentes salvar-me, redarguiu Jesus delicadamente. Jamais seríeis perdoado pela ira dos que me condenaram. Julgas que eu temo esses sacripantas do templo? Inquiriu Pilatos, num assomo de altivez. Sou grato pela vossa clemência, e sei que não temeis os vossos cativos. Mas eu preciso morrer por força de minha obra. Só assim ela viverá. Respondeu Jesus com tal doçura que desarmou a ira de Pilatos, fazendo-o responder: eu não te entendo, Galileu! Mas, de súbito, Pôncio Pilatos começou a perceber quão importante deveria ser a morte de Jesus para Caifás e seus sequazes,
e também a gravidade de sua decisão naquele momento. E então, novamente indagou a Jesus: ainda te obstinas em morrer? Tu o disseste, respondeu Jesus sem vacilar. E levantou-se, deduzindo que estava finda a sua entrevista, e dirigiu-se para a porta. Porém, Pilatos, talvez atuado por alguma força oculta a que não pôde fugir, fez um gesto com a mão, ordenando a Jesus que esperasse. Quase revoltado consigo mesmo, sofrendo ao fazer qualquer concessão ao próximo, disse bruscamente ao mestre cristão: se desejas a morte, dize-me pelo menos o que ainda posso fazer por ti. Jesus fitou-o bem nos olhos, transmitindo-lhe a força do seu magnetismo sublime, o poderio do seu espírito e a ternura do seu coração. Então pediu-lhe num supremo apelo que tocou as fibras endurecidas do procônsul romano: se queres ajudar-me, não persigas os meus discípulos. Ser-te-ei grato da casa do meu Pai por toda a eternidade. Pôncio Pilatos mirou Jesus de alto a baixo, sem poder esconder a sua admiração por aquela deliberada renúncia, pois agora não lhe era difícil compreender por que ele desejava morrer, e tudo fazia para que isso se efetivasse. O generoso rabino Galileu tomava a culpa de todos os seus asseclas e buscava a morte para salvá-los. Algo de benfazejo lhe tocou a alma, pois fez um gesto confuso, traindo sincera emoção e precipitando-se nas palavras, como se temesse mudar de opinião, disse-lhe: prometo, rabino, enquanto eu aqui estiver, jamais perseguirei os teus discípulos. Se retornarem às suas casas e abandonarem a sedição. E rodando nos calcanhares, encaminhou-se para a porta, acenando a Jesus. Súbito, Pilato teve uma ideia, ao ver que o povo se juntava na adjacência do pretório, pela curiosidade ante o julgamento do rabino da Galileia. Então, mandou conduzir Jesus até o espaçoso terraço sob as colunas coríntias e o expôs ao público, enquanto se reduzia o vozerio do povo e o arauto berrava: silêncio! O procurador de Roma quer falar! Pôncio Pilatos estava corado até a calva e não escondia sua ira e repugnância em dar qualquer satisfação dos seus atos àquele povo desprezível. Mas, tentado frustrar os objetivos de Caifás, resolveu induzir o próprio povo judeu a absorver ou condenar o rabino Galileu. No primeiro caso, ele estaria livre do ressentimento sacerdotal, e no segundo caso, sentir-se-ia satisfeito no seu amor próprio, pelo fato de o povo decidir pela sentença que ele mesmo negaciava em atender. Esperava lograr o sumo sacerdote pela absolvição de Jesus, mediante a decisão do próprio povo. Ergueu a mão num gesto de silêncio e, apontando o rabi da Galileia, indagou de modo arrogante: que desejais a este homem? A liberdade ou a morte? Houve um breve silêncio no seio da multidão, que se juntava diante das grades do muro do pretório. Pôncio Pilatos supôs que uma onda de simpatia envolvia aquelas criaturas a favor do acusado. Um sorriso irônico já lhe tomava o semblante, na certeza da próxima absolvição de Jesus e a consequente frustração do ardil do sumo sacerdote. Quando estourou dos quatro cantos da praça um clamor disciplinado e num só
diapasão de voz. Crucifica-o! Crucifica-o! Era um grito ondulante, mas uniforme, que estrugia numa certa ordem, abafando as vozes que provavelmente estariam pedindo a absolvição do Rabi Galileu. Morte ao rei de Israel! Morte ao falso filho de Deus! A cruz com o Messias! Crucifica-o! Crucifica-o! Berravam dezenas de criaturas, num tom ameaçador. Pôncio Pilatos mordeu os lábios e ficou com gesto. Estufou o peito e parecia explodir. Não era propriamente sua piedade por Jesus, mas o que o encolerizava era a sua frustração quanto ao objetivo de forçar os judeus a absorver o prisioneiro, para então gozar o logro de Caifás e seus sequazes. Cães! Cães! Bradou ele num assombro de raiva. Cães vendidos e mercenários! Realmente, não era o povo que ainda simpatizava com Jesus que gritava: Crucifica-o! Mas isso provinha da claque infame, recrutada a peso de ouro pelo sumo sacerdote, com a finalidade de pedir a morte de um justo, assim como também pediria a sua absolvição, caso fosse bem paga para isso. Crucifique o impostor! Crucifique! Crucifique-se o rei de Israel! Prosseguiam os agentes mercenários do Sinédrio, impedindo qualquer demonstração em favor do Mestre Jesus. Entre eles misturavam-se alguns sacerdotes de absoluta confiança de Caifás e que vigiavam o infame clamor da morte. Pôncio Pilatos, receoso de contrariar a vontade daqueles astutos chefes do Sinédrio, que poderiam prejudicá-lo em Roma, comunicando a Tibério que, apesar de o povo de Jerusalém ter exigido a morte do sedicioso rabino Galileu, ele o havia indultado. Então, num desabafo de desforra, bradou: Quereis a morte do Rabi da Galileia? Se ele for condenado, vós mesmos o condenastes, porque eu lavo as mãos deste julgamento. E acenou para que encaminhassem Jesus à antessala, onde se reunia a corte do juízo sumário. Diante das provas acusatórias da confissão de Judas, da condenação do tribunal sagrado e do interrogatório que lhe foi feito por crime de subversão, o mestre manteve-se em absoluto silêncio, agravando ainda mais a sua situação desfavorável. Após alguns minutos de confabulações e sucinto exame das peças acusatórias enviadas pelo Sinédrio, os juízes romanos condenaram Jesus à crucificação. Aqui termina o relato da audiência entre Jesus e Pôncio Pilatos. A transcrição que fizemos tem como objetivo fundamental comprovar ter sido impossível evitar a morte de Jesus, mesmo porque o mestre, numa insistência obstinada ante o empenho de Pilatos para salvá-lo, objetou: A morte será para mim a coroa de glórias e a salvação de minha obra para a redenção da humanidade. Só a minha morte não desmentirá aquilo que o Senhor transmitiu por mim aos homens. Eu preciso morrer por força de minha obra. Só assim ela viverá. Ainda te obstinas em morrer? Tu o disseste, respondeu Jesus sem vacilar. Aliás, diversas outras vezes, Jesus anunciou a sua morte como um fato inevitável, pois tais
avisos não deixam qualquer dúvida quanto a essa certeza. Como exemplo, citemos o Evangelho São Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 23, que diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de mim, de modo nenhum te aconteça isso. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: Afasta de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Ora, a reação um tanto violenta que Jesus opôs ao gesto aflitivo e piedoso de Pedro leva-nos a admitir que, embora sua morte fosse uma decorrência inevitável ou uma espécie de fatalismo resultante dos próprios fatos, ele entendia que a fundação e prevalência do cristianismo não conseguiriam firmar-se sem o holocausto da sua vida. Nesse sentido, o mentor Ramatiz discorre assim: Jesus, dando-se em holocausto pelos seus partidários, fortaleceu, com o martírio da sua morte abnegada, o cristianismo em sua nascente, dando curso posterior ao heroísmo de figuras impressionantes como Pedro, Paulo, João, Maria Madalena, Tiago, Barnabé, Vicente de Paulo, Dom Bosco, Antônio de Pádua e outros que ficaram olvidados em santificado anonimato. O sangue inocente do Mestre, vertido do alto da cruz, transformou-se no fermento divino que, em vitalizante quimismo, depois catalisou as energias dispersas dos apóstolos atemorizados e deu-lhes maior vigor para a marcha corajosa e obstinada em defesa e propagação do Evangelho, embora isso também lhes viesse a custar o martírio e a própria vida. Após a morte de Jesus, a dor e a saudade despertaram vivíssimas nos seus fiéis amigos, fazendo-os sentir e compreender a pureza, a fidelidade e o amor, jamais desmedidos pelo Cordeiro de Deus. Aliás, desde Sócrates a Pedro e a Paulo, desde João Hus e de Savonarola a Mahatma Gandhi, o ponto final da luta dos grandes idealistas pelo bem da humanidade é terminarem doando a própria vida. Porém, Jesus não temia a morte. A este respeito, Ramatiz informa uma cena entre o Mestre e José de Arimateia e Nicodemos, quando estes foram ao seu encontro para dizer-lhe: Somos juízes do Sinédrio. Mas o sumo sacerdote Caifás providenciou para que fiquemos impossibilitados de votar. Estamos impedidos de tomar parte no julgamento. E Jesus, numa voz terna e de compreensivo perdão, respondeu-lhes: Obrigado, amigos meus. Não temo a morte, nem como ela me venha, porque vejo que passarão os homens, mas as minhas palavras permanecerão. É preciso que o Filho do Homem dê o seu sangue pela salvação do próprio homem. Que a submissão à morte seja o preço e a força da própria vida, pois a luz do Espírito ilumina a sombra do corpo. Minha hora é chegada pela vontade do Pai, que está nos céus. Mas não se fará pela obstinação dos homens. E arrematou: Ainda que vos separeis de mim pela carne, eu permanecerei convosco em espírito, porque o templo do Senhor estará por toda a terra, e o seu altar em todos os corações. Quando qualquer um de vós me buscar, eu aí estarei.
porque eu vou em nome de meu Pai, e em seu nome eu voltarei. E como prova decisiva de que Jesus considerava a sua morte como uma espécie de chama sagrada que alimentaria a ação dinâmica do cristianismo, está a sua recusa formal, opondo-se ao empenho de Pôncio Pilatos, que tentou evitar de ele ser crucificado. Finalmente, ainda quanto à violência de Jesus, a respeito do fatalismo da sua morte, transcrevemos o relato de Ramatiz, descrevendo o êxtase celestial do emissário divino, quando ele, sozinho, subiu ao Monte das Oliveiras para orar e pôs-se em contato fervoroso com o Pai. Jesus, sábio, justo e bom, mas submerso na matéria, ignorava como se portaria na prova suprema, de cujas consequências dependeriam o êxito e a sobrevivência de sua obra evangélica. Desejava orar a sós. Alcançou o cimo do Monte das Oliveiras e ali descansou alguns minutos, na mais santa comunhão espiritual com a natureza. Sob a excelsa vibração que lhe influenciava a alma, pôs-se a reviver todos os seus passos, assinalados no mundo material. Recordava os seus sonhos grandiosos, de amor pela humanidade e a sua paixão ardente pelo Senhor da vida, agasalhados desde a mais tenra infância e aliados até aquele profético momento. Jamais alguém no mundo consumiu-se tanto no fogo do amor ao próximo e no sacrifício pela verdade. O Mestre Jesus foi arrebatado por tão grandiosa e indefinida emoção que se prostrou de rosto na terra, como se desejasse fundir a sua natureza espiritual com a substância do mundo que lhe compunha o próprio corpo carnal. Depois abriu os olhos para a noite, quente e estrelada, envolto por infinita paz. Mas de súbito sentiu-se, pouco a pouco, transformado num frondoso arvoredo pejado, de ramos carregados de folhas e frutos, que amparavam todos os infelizes e injustiçados do mundo ali chegados do alto. Jesus reviu, nessa ideoplastia mediúnica, o motivo fundamental de sua própria vida na matéria, ante o compromisso fabuloso que assumira antes de descer à carne, pois essa árvore protetora nutria-se com um adubo fértil do seu próprio sangue vertido no martírio. Embora angustiado, sentiu-se extremamente feliz ao comprovar que sobreviveria à sua obra evangélica redentora da humanidade. Malgrado isso lhe exigisse o holocausto da vida e a doação de seu sangue. Represando as próprias emoções de anjo exilado na carne, Jesus sentia-se como um canal vivo ou o élan da salvação dos homens, enquanto crescia ali a imensa dor espiritual ante a dúvida angustiada de não corresponder integralmente à vontade do Senhor. Prosternando-se novamente no solo, de mãos postas, exclamou com todo o fervor de sua alma: Pai meu, que se cumpra a vossa vontade. Eu não temo o martírio e a morte, porém, ajuda-me a saber enfrentá-los. Novamente, sublime vibração sideral tomou-lhe a alma, e o seu espírito parecia libertar-se cada vez mais das formas aguilhoantes da carne. Súbito, a sua mente foi atingida por repentino fulgor, enquanto se clarificava na sua consciência física a silhueta trágica de 3 cruzes erguidas no cimo de uma colina. Envolto por augusto silêncio, ele percebia nesse novo transe a forma da terra e os contornos das cidades, onde os homens dormiam tranquilos, mas ele, Jesus,
é quem realmente velava por esse sono calmo dos terrícolas, suspenso entre o reino do espírito e o mundo da matéria, com seus braços abertos e atados sobre uma cruz. Porém, a composição ideoplástica da visão das cruzes no Calvário quase sustou a vida carnal de Jesus, devido ao potencial de força espiritual que foi mobilizado para transformar as ideias próprias do mundo do espírito nas imagens que pudessem ser reconhecidas na tela do seu cérebro físico, que sofria o impacto sidéreo além da sua capacidade de resistência, enquanto os membros estavam frouxos, desgastados e o sangue superativado pela alta pressão que ameaçava romper os vasos cerebrais. Súbito, numa reação empreendida pela própria natureza carnal, a corrente sanguínea, efervescente, foi drenada pelas glândulas sudoríparas e grossas bagas de suor e sangue caíram no solo, deixando o mestre totalmente exaurido em suas forças vitais. Nota de rodapé. E posto em agonia, orava Jesus com maior instância, e veio-lhe um suor como de gotas de sangue que caía sobre a terra. Lucas 22, versículos 43 e 44. Fim da nota de rodapé. Encerramos aqui a nossa perquirição e análise no sentido de identificar a personalidade de Judas Iscariotes ante a evidência dos fatos, tendo condicionado nossa pesquisa também a outros personagens e ocorrências que lhes são acessórias e fundamentais para se definir, sem equívocos, a conduta exata do discípulo infiel e a responsabilidade que lhe cabe nos acontecimentos que culminaram na crucificação de Jesus.